Eu já falo, foi. Só deixa o pessoal ir entrando e a gente... Enquanto isso a gente vai batendo papo aqui, o pessoal está entrando, já podemos estar trabalhando, posso já fazer uma introdução aqui, bora lá trabalhar, gente, está na hora, né? Bora. Então vamos lá. Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa roda de conversa. Essa é uma iniciativa do Instituto de Nutrição Harmony para que a gente promova a questão da educação em saúde, especificamente no que diz respeito a temáticas ligadas com a nutrição. Nós não temos patrocínio, não somos patrocinados, não temos conflito de interesse. A nossa intenção com esse projeto é trazer evidência científica, trazer realmente aquilo que as pesquisas concluíram até o presente momento a respeito das temáticas que serão desenvolvidas, para orientar a população então na escolha de alimentos. Hoje eu tenho uma grande convidada, né? Vamos dizer assim, eu estou até emocionada de tê-la aqui comigo, que além de tudo, no primeiro momento nós somos grandes amigas, né? Então eu acho que o nome do que a gente faz já remete a isso, né, Elaine? Porque assim, a gente se para bater papo, roda de conversa, é com um amigo, né? Aquele com quem a gente se identifica, aquele que a gente conhece o trabalho dele aqui no caso, né, a linha de trabalho, o quanto a gente pode confiar no trabalho. Então não vou apresentar a Elaine, eu vou deixar que ela se apresente, porque vocês vão gostar bastante do que vocês vão ouvir aqui com ela hoje, né, Elaine? Por favor, se apresente. Gente, boa noite, meu nome é Elaine Moreira, eu sou nutricionista, né, então eu me formei e logo que eu me formei eu fui para a Liga de Diabetes, né, então eu comecei a atender lá os meus pacientes diabéticos. Depois eu fui chamada para trabalhar no spa, e aí lá no spa também não entrava açúcar, então tive que estudar um pouco mais sobre adoçantes. Depois eu fui chamada para uma consultoria para uma indústria de alimentos, que também não tem açúcar, então eu falo que os adoçantes me perseguiram, né, durante a minha carreira vida profissional. Então eu acabei estudando muito sobre adoçante, já tem pelo menos 10 anos, né, que eu trabalho nesse tema, tanto no desenvolvimento de produto, tanto no estudo e dando aulas, palestras, mas atendo. Tenho lá meu consultório, que eu atendo os pacientes, gestantes, né, que às vezes gestante diabética também não pode usar adoçante. Eu acabei tendo que estudar muito sobre esse tema. Ok, Nani, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente hoje. Pelo convite, então, o que nós vamos desenvolver tem um nome técnico, edulcorante, né? E aí eu queria que a Eliane já começasse explicando pra gente essa condição, né? Edulcorante, adoçante. Como é que o consumidor olha para essas duas palavras, para essas duas terminologias, na sua opinião? Quando a gente vai comprar um adoçante lá na farmácia, no supermercado, aquilo é um adoçante. Mas a substância lá dentro que entrega o sabor doce é o edulcorante. E o edulcorante nada mais é do que um aditivo que entrega o sabor doce, sem as calorias do açúcar. E aí a gente tem os aditivos, os edulcorantes naturais e os artificiais, né? Então a gente vai falar depois um pouquinho de cada um, né? Mas é a substância lá dentro que entrega o sabor doce. E ele vai precisar de um veículo, porque geralmente o edulcorante tem um poder de dulçor muito, muito superior ao açúcar. Até onde eu conheço essa história, vamos dizer assim, você conhece mais do que eu, mas até onde eu conheço, eu acho que isso ganha mais notoriedade no início dessa criação, desse desenvolvimento com a questão do paciente diabético, né? Então, assim, a condição de não poder consumir açúcar faz com que a indústria tenha que ter um substituto para esse açúcar e que entregue esse doce, né, esse sabor adocicado para que o paciente diabético realmente possa também ter o contato com esse tipo de alimento, como uma alternativa para ele. Exatamente. Não é mais, na minha visão, não é mais o que a gente tem hoje. Então não é só o paciente portador de diabetes que utiliza o adoçante. Você tem uma ampla gama aí de pacientes que vão... eu tenho o paciente que quer controlar o peso, que é o paciente que está no seu peso corporal, mas quer controlar a caloria, né? Tem sim o paciente diabético, tem o paciente portador de uma hipertrigliceridemia, um trava-língua, né? Falar essa questão. Então, assim, você tem várias pessoas hoje que fazem uso do adoçante, né? E isso faz com que surjam, na minha opinião, uma série de mitos, uma série de questões, né? Que fazem com que a população fique um pouco confusa em relação a como usar, o que comprar, qual que é o melhor, se é que existe um melhor, né? Existem no mercado os adoçantes considerados como sendo artificiais e os adoçantes naturais. Vamos começar por qual deles que você prefere? Vamos começar pelos artificiais? Vamos falar pelos artificiais, até para entender um pouquinho como que isso começou, né? Então, como você disse, o edulcorante, ele é um substituto do açúcar.
E aí quem que vai substituir o açúcar, né? Então é o paciente diabético ou aquela pessoa que precisa reduzir calorias. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde preconiza que 10% da nossa caloria venha do açúcar. Então, sei lá, uma dieta de 2.000 seriam 50 gramas, né? Mas, por exemplo, às vezes uma lata de refrigerante tem 27 gramas, né? O sachêzinho de açúcar tem 5 gramas. Tem gente que já rasga 3, né, para colocar num copo. Então, às vezes é difícil você atingir, você respeitar essa quantidade. Então, os edulcorantes vêm como ferramenta mesmo para ajudar você a respeitar a quantidade. Isso começou, se fala, né, se data de 1976, 1876, na época da guerra. Eles precisavam levar açúcar para os soldados. E aí a sacarina, né, que era o primeiro adoçante, era o único que existia na época, ela adoça 300 vezes em relação ao açúcar. Então a sacarina era levada em muito menor quantidade. Tanto que hoje, se você pega uma gelatina adoçada com açúcar e uma gelatina adoçada com adoçante, você percebe a diferença de peso. Por quê? Porque para eu adoçar a gelatina eu preciso de colheradas de açúcar. Para eu adoçar com adoçante são pitadas, né? Então o peso desse alimento é diferente. Mesma coisa um refresco em pó, enfim. Então tudo isso começou na época da guerra, né? Então os adoçantes artificiais, a sacarina, ela é um derivado do petróleo, por isso que ela tem aquele sabor mais residual, amargo, que é aquele adoçante que quanto mais você coloca, mais amargo fica, né? Então eu falo, se você vai usar a sacarina para adoçar, use poucas gotas, né? Porque você vai colocar mais e aí fica mais amargo. A sacarina, ela tem sódio na composição, então quando você percebe uma gelatina adoçada com açúcar e uma gelatina adoçada com a sacarina vai ter um pouco mais de sódio. Mas assim, é uma quantidade muito pequena, né? Isso realmente não chama atenção, não atrapalha o paciente hipertenso. Mas esse mito do, não vou consumir adoçante porque tem mais sódio, realmente é uma quantidade muito pequena, né? Mesmo se esse indivíduo utilizar isso de forma exagerada? Porque eu já vi algumas questões assim relacionando, por exemplo, fala da sacarina, fala do ciclamato para o paciente hipertenso, né? E que se ele faz um uso mais controlado do produto, então que não teria esse impacto. Mas aquele indivíduo, por exemplo, como você falou dos 3 envelopinhos, né? É comum a gente encontrar hoje, você vai ali tomar um cafezinho, a pessoa pega 3, 4 saquinhos ali, né? Sachêzinhos ali de adoçante para adoçar um café, né? Então assim, uma pessoa que toma vários cafés adoçados dessa forma, ao longo do dia, tudo mais. Você acha que isso teria algum impacto em termos de pressão arterial ou não? A pressão é pouco, Sueli. Pouco. Assim, é uma quantidade, é uma quantidade pequena, porque assim, às vezes fica uma dúvida também para as pessoas, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma lata de refrigerante que tem 37 gramas de açúcar, né? O refrigerante comum, ele vai ter, sei lá, 18 de sódio, né? O comum, ou com adoçante, vai ter 38 de sódio. Então, de 28 para 38, realmente a diferença não é muito grande, né? Agora, 38 de açúcar é muito, né? Agora, 38 miligramas de sódio não é muito, né? Então, eu ainda prefiro usar um alimento que seja diet, porque vai ter menos impacto no açúcar do que esse aumento discreto do sódio, né? Mas, enfim, é uma pessoa que consome muito, a gente sempre tem que alertar, né? Contém sódio, então fica atento. Mas, realmente, não é uma quantidade que preocupe tanto, né? Ok. Mas você usou um termo que eu acho interessante da gente estar esclarecendo. Você usou uma terminologia diet, não é? Você pode explicar um pouco mais isso pra gente? Porque você tem o diet, você tem o light, você tem o low, zero, né? O zero. E isso se aplica também para a questão dos adoçantes ou não? Tudo que é diet é uma exclusão de algum ingrediente, né? Então, o diet é exclusão, que é exatamente igual ao zero. Então, 0 açúcar, 0 lactose, 0 glúten, né? Então, é o diet. E o light é uma redução em mais ou menos 25% do valor calórico. Então, a redução de caloria pode vir de uma redução do açúcar ou de uma redução de gordura, né? Geralmente, o light está mais relacionado à gordura, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de açúcar tem 4. Então, quando eu tiro gordura, o impacto na caloria é muito maior. Então, geralmente o light também se aplica, por exemplo, ao sódio, porque eu tenho o sal light, né? Então, assim, você, a partir do momento que você faz uma redução de no mínimo 25% de um nutriente no produto, ele recebe o nome de light. Eu falei do sal light porque você também tem o açúcar light, né? Então, o açúcar light é uma outra realidade no mercado. Qual é o significado do açúcar light? Então, o açúcar light ele é 50% açúcar, 50% sucralose, que é um dos edulcorantes que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tem aquele gostinho do açúcar, né? Mas tem uma redução em relação à caloria e o impacto glicêmico.
Então, às vezes, na migração, né, o paciente fala, sair do açúcar para o adoçante, então, eu saio do açúcar, vou para o açúcar light, aí eu migro para o adoçante, e daqui a pouco eu estou tomando um cafezinho sem nada, né? Então, pensando numa limpeza aí desse dulçor, né? Exatamente. Então, pode ser uma sugestão. Mas, assim, né, pensando nos artificiais, que a gente só voltando lá que a gente começou, então, sacarina, né, o primeiro, e aí a gente vê muito essa junção sacarina e ciclamato. Por quê? Porque a sacarina, ela tem uma curva de dulçor que é super ascendente, e aí depois quando chega o sabor doce, ela dá aquele residual amargo. O ciclamato é totalmente diferente, ele vai subindo o sabor doce bem devagarzinho e ele faz o platô. Então, o que eles perceberam? Que quando fazia uma junção de ciclamato e sacarina, eles conseguiam amargar um pouco, mascarar um pouco esse amargor de sacarina. Que é o tal do sabor residual. Isso. É aquilo que todo mundo que está usando adoçante fala, não gosto porque deixa um sabor ruim, um sabor residual na boca especificamente. Exatamente. E aí, então, você fazendo essa mistura da sacarina e do ciclamato, você diminui o sabor residual do produto. E existe alguma forma da gente, por exemplo, dizendo quem é que tem menor sabor residual hoje no mercado? Nossa, então assim, depois que veio a sacarina, o ciclamato, desenvolveram-se muitos adoçantes, né? Então, a sucralose já é uma que não tem quase nada de residual. Mas ela é artificial. Ela é considerada artificial. Quais são os artificiais? Então, sacarina, ciclamato, o aspartame, o acesulfame de potássio. O acesulfame, ele nunca está sozinho, né? Porque ele potencializa o dulçor de um outro edulcorante. Então, ele está sempre em conjunto, ou com a sucralose ou com o aspartame. A gente tem o neotame, que é um derivado do aspartame, e depois a gente tem os naturais, né? Então, o xilitol, que não tem sabor residual, talmatina, que também não tem sabor residual, a estévia, né, que ela tem um sabor característico de planta, depois a gente vai falar um pouquinho, que ela foi descoberta a partir da observação dos índios, né? E a gente tem os polióis, né? Então, os polióis, eles também não são utilizados como adoçantes de mesa, eles são utilizados mais na indústria para entregar o corpo para o produto. Então, a gente sabe que o açúcar numa receita, ele entrega textura, né, cremosidade, volume. Então, quando a indústria vai fazer uma geleia diet, por exemplo, né? Então, ela põe lá a sucralose, a geleia tá doce, né, na polpa de fruta. Mas não tem aquela calda. Então, ele precisa de um sorbitol, que é um adoçante que vem das frutas, né? E ele forma essa calda, então você consegue ter essa geleia, né? Que é o que acontece com os chocolates também, né? Então, antes tinha muito esse mito, né? Chocolate diet eu não como porque tem um monte de gordura. Então, com a tecnologia de alimentos, hoje a indústria coloca um pouco de poliol ou maltitol, né? Então, por exemplo, o maltitol é o edulcorante que vem da beterraba, por exemplo. Então, ele entrega essa cremosidade e não precisa aumentar tanto a gordura de um chocolate diet. Né? E aí você está usando uma série de termos que eu acho que o consumidor, ele lê, o mais atento pelo menos, ele lê ali na lista de ingredientes do produto e ele normalmente não sabe do que se trata. Exatamente. Né? Então, assim, ele não sabe que aquilo é um edulcorante, ele não sabe qual é a função desse composto, na verdade, para a questão da apresentação desse produto. Então, você fala que o açúcar tem uma função dentro de uma receita, vamos falar de uma preparação. Então, você tem ali a sua receita de bolo, um bolo, né? E você tem ali X de açúcar para colocar nessa receita. Quando você vai fazer uma substituição por um adoçante, todo mundo reclama que o produto no final não fica igual, que aquele bolo da vovó não fica tão gostoso quanto quando você coloca açúcar, né? Então você pode trabalhar um pouco isso com a gente, quer dizer, por que eu não consigo fazer essa troca? Por que eu não consigo dar essa entrega de um produto semelhante? Ou, vamos falar até o contrário, né? Você está fazendo errado e tem como fazer, na verdade, ele ficar, tem como ele ser igual ao bolo da vovó. Né? Assim, é possível ou não? Sim, tem muitas técnicas culinárias, né, que a gente tem que vale muito a pena falar para vocês, quem gosta de cozinhar, quem tem filho diabético, enfim, né, que precisa saber um pouquinho mais. Então, o açúcar, ele entrega cor, né, ele entrega textura, ele entrega volume e entrega sabor, né. Então, sabor é fácil, né, os adoçantes adoçam, então pronto, é fácil. Geralmente, o adoçante culinário, ele tem a base de estévia, a base de sucralose, a base de sacarina, ciclamato, xilitol, né? Então são os adoçantes, o aspartame não, porque ele não pode aquecer, depois a gente fala um pouquinho, ele não resiste a altas temperaturas. Então, geralmente um adoçante culinário, ele tem que ser aerado. Por quê? Porque a indústria sabe que o adoçante não é igual ao açúcar. Então ela aera, né, esse adoçante. Vocês podem ver que a gente pega um potinho de adoçante culinário e parece que ele tá vazio, né? Porque geralmente esse adoçante ele tá aerado.
Então vai te ajudar a incorporar mais ar nessa receita. Se você for fazer um bolo, que foi o que você me perguntou, então primeiro, sempre clara em neve, né? Então nada dessa história de bate no liquidificador. Não, o adoçante precisa aerar. Então a gente sempre bate o adoçante numa gordura. Então se no seu bolo você for usar manteiga, margarina ou óleo, você bate sempre o adoçante na gordura para tentar aerar um pouco. As claras, sempre neve. Precisa aumentar o fermento, né? Eu geralmente dou uma dobrada no fermento, né? E você tenta aumentar o tempo de aeração. Então, se você for fazer na batedeira ou no liquidificador, você sempre vai aerar mais para tentar incorporar ar a essa receita. A cor é difícil chegar, né? Então, às vezes uma essência de baunilha, uma pincelada com gema vai te ajudar a chegar na cor. O sabor é tranquilo, né? Então, só fica atento. Se é uma receita que você pode ir acrescentando aos poucos, você vai tendo a sua percepção de dulçor, né? Porque às vezes você pode acrescentar um pouquinho no final, às vezes é um bolo, você vai colocar ali. Então, aí você tem que seguir a indicação do rótulo. Se é 1 para 1, né, você vai seguir 1 para 1, né? Então, a sacarina e o ciclamato, se você erra na mão, às vezes pode amargar um pouquinho. Então, às vezes já começa com menos, depois que você perceber que errou, você faz uma calda com uma geleia, alguma coisa assim, né? Um suco de laranja, e aí você consegue melhorar essa... Eu acho estranho, e os pacientes também acham estranho, quando a gente fala que um adoçante vai amargar. Porque as pessoas têm a ideia que o adoçante vai adoçar e não amargar, né? Então, esse conceito de que o excesso do adoçante, ele vai amargar um produto final, até mesmo um líquido que você está adoçando, eu acho que ela é difícil de ser compreendida. Porque as pessoas, elas têm aquela ideia assim, vou fazer essa equivalência de 1 para 1 com açúcar, que vou voltar na história lá do cafezinho, né? Põe 4, 5 sachês, esse café fica amargo. Ele não vai ficar um café adocicado, vamos dizer assim. Então, né? isso a gente fala mais em relação a sacarina e ciclamato, que foram os primeiros adoçantes. Os novos adoçantes, né, então a base já de aspartame, sucralose, xilitol, né, aí não, né, aí realmente você errar na mão e colocar um pouco mais, ele não vai amargar. Mas a sacarina ela vai trazer essa questão do amargo. Sim. Na receita, se eu usar esses novos adoçantes, você tem um produto final com uma qualidade diferente daquela que seria utilizada, por exemplo, com uma sacarina e ciclamato ou não? O sabor fica melhor. Com os adoçantes mais modernos, vamos dizer assim. Você consegue um produto mais interessante. E o xilitol, né, ele faz calda, né? Que a gente tinha sempre essa crítica, poxa, o adoçante não faz calda. Então o xilitol faz calda, porque ele é um poliol, como o sorbitol, como o maltitol. Então ele faz calda. Então é mais uma aplicação. Mais uma aplicação, uma possibilidade de uso que você tem em relação à questão dos adoçantes especificamente. Quando a gente fala, eu vou pegar algumas coisas da sua fala para te fazer algumas perguntas. Você citou aqui a situação de crianças, né? Então, como é que fica essa condição? Crianças, adolescentes, podem utilizar os adoçantes? Os adoçantes, né? Então a gente pensa sempre na criança diabética, a gente sabe que ela pode utilizar, né? Então os adoçantes são seguros para crianças. Por quê? Porque é conhecido toda a metabolização do adoçante. Depois a gente pode falar um pouco do metabolismo de cada um, né? Então a gente sabe para onde vai o adoçante, onde ele é eliminado, se é urina, se é fezes, isso é descrito na literatura. Então a criança pode utilizar, mas ela deve utilizar de uma maneira indiscriminada? Não. A criança, ela está numa fase de crescimento, então ela precisa de um valor calórico. Né? Então, às vezes a gente tira muito o açúcar, eu posso reduzir o valor calórico e atrapalhar, né, em algum momento esse crescimento. Então, isso deve ser acompanhado. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, quem pode usar adoçante? Então, é uma criança diabética, é uma criança obesa e é uma criança com intolerância à glicose. Né? Então, a gente sabe no Brasil que hoje 1 em cada 3 crianças precisa emagrecer. Né? Então, a mãe não precisa ter medo de utilizar o adoçante, mas não de forma indiscriminada, né? Então, assim, eu vou reduzir o valor calórico, eu vou reduzir também a quantidade de doce, né? Então, eu tenho uma educação atrás disso, mas o adoçante é seguro para a criança. E o xilitol, né, ele tem uma característica, não sei se vocês conhecem, mas ele na boca, ele dá uma refrescância, tanto que ele é muito utilizado em gomas de mascar, em enxaguatório bucal, pasta de dente. Então, ele dá essa refrescância, a gente saliva mais, e na saliva tem minerais que se aderem ao dente e diminui a multiplicação bacteriana. Então, o xilitol, ele é anticariogênico. Nenhum adoçante causa cárie, pelo amor de Deus, né? Nenhum adoçante é açúcar. Mas o xilitol, em especial, ele é anticariogênico.
Então, para essa criança, às vezes ela vai ter ainda esse benefício, né? Acho interessante a gente frisar isso, quer dizer, você tem ali um processo de reeducação alimentar, ela tem que ter uma alimentação saudável e com o intuito de ingerir um pouco menos de energia vindo do açúcar, você pode fazer uma substituição, então, na alimentação dela por um adoçante, né? Isso. E aí eu queria também trabalhar uma outra questão que é ligada com esse treinar esse paladar adocicado, que isso eu acho que é uma coisa que começa na infância. Então, assim, crianças que têm contato desde muito cedo com muito açúcar, quer seja para adoçar líquidos como para fazer preparações, elas têm, assim como o adulto tem, um paladar muito adocicado. Elas têm o hábito de ter que ter muito açúcar na alimentação. E aí eu não sei se o termo correto é esse, vou utilizá-lo, mas desmamar esse açúcar, vamos dizer assim, é complicado, porque tudo que ela vier a consumir que não tem tanto açúcar quanto ao que ela estava acostumada a consumir, ela vai recusar. Ela vai dizer, não tem, vamos dizer assim, não tem graça, né? Esse produto não está sem graça, né? Sim. E aí, o que a gente tem que pensar? A indústria, dentro dessa questão da obesidade, a indústria, pela Organização Mundial de Saúde, ela tem um tempo X aí para reduzir a quantidade de açúcar nos seus produtos. E ela vem trabalhando dentro desse prazo, reduzindo essa quantidade de açúcar. Ela está cumprindo, vamos dizer assim, o lado dela. Eu tenho visto algumas coisas no consultório que me chamam um pouco de atenção e aí eu queria dividir com você o que você acha disso, né? Então, assim, a indústria vai e reduz a quantidade de açúcar. O paciente, ele olha para esse produto, ele testa esse produto e fala, esse produto está sem graça. Aí ele pega aquele produto que a indústria reduziu o açúcar, vai e põe mais 2 colheres de açúcar para ficar com um sabor igual. Então, assim, não está acontecendo. Quer dizer, a indústria faz a parte dela reduzindo, ok, mas o paciente tem que ser educado para que ele também treine esse novo paladar, né? Que ele desmame aquela quantidade de açúcar. Nesse viés tem uma coisa que aí eu abro depois para você comentar, que é assim, alguns produtos, vamos dizer, percebendo isso, eles têm, na verdade, tirado o açúcar e adicionado o edulcorante. E aí eu queria a sua opinião. Isso contribui para você tirar esse paladar adocicado do indivíduo, né? Ou isso atrapalha? Eu mantenho esse paladar adocicado dele e eu não estou contribuindo, então, para que ele comece a aprender a comer com menos açúcar. O que você acha disso? Sueli, eu acho que tem o ideal, né? Então, o que seria o ideal? A redução de açúcar por si só, né? Mas, como você falou, o paladar do brasileiro não está habituado, né? Tanto que a gente sabe de indústrias que lá no exterior tem uma receita, né? Fora do país tem uma receita, quando vem para o Brasil tem que se adaptar ao paladar brasileiro. Isso com chocolate, isso com sucos, né? Porque a gente exige um paladar tem que colocar mais açúcar. Isso. Para o Brasil tem que colocar mais açúcar. Né? Então isso acontece. Então o que seria o ideal? Pronto, tirou o açúcar e pronto. Mas a indústria percebe que ela não vai vender assim. A gente sabe que a indústria visa o lucro também, né? Então, eu ainda prefiro acrescentar um edulcorante, Elaine Moreira, tá? Né? Acrescentar um edulcorante e ainda ter o benefício de redução de caloria, redução de impacto glicêmico, né? Cárie, né? E manter uma redução calórica, do que deixar o açúcar em excesso. Né? Então, o que é o ideal? O ideal, por enquanto, sabe aquela história que o bom é inimigo do ótimo? Né? Então, a gente pode educar, né, os nossos consumidores aí para isso ir reduzindo aos poucos. Mas o adoçante ainda é melhor do que o açúcar. Seria mais ou menos aquela progressão que você falou, né? Então ele sai do açúcar por um light, que seria uma mistura, para depois chegar, na verdade, com o que é o adoçante, né? No início da nossa conversa você exemplificou assim, para depois tomar o café sem açúcar. Exatamente. Então assim, você vai desmamando, e vou usar de novo o termo que eu não sei se está certo, mas você vai, na verdade, desmamando esse paladar adocicado desse indivíduo, a ponto dele começar a perceber o sabor do alimento in natura, né? Não, e você falando isso, eu lembro, assim, até antes da criança nascer, na gestação, eu atendo muito gestante, adoro, né? Então, essa mãe que come muito açúcar, né? A gente sabe que o líquido amniótico, ele tem um gosto, né? Explica líquido amniótico, porque pode ter, na verdade, pessoas aqui que não são da área científica, da área da saúde, não vão entender o que é o líquido amniótico, né? Vamos lá. A criança, ela tá numa bolsa de água, né? E esse líquido que envolve a criança é o líquido amniótico.
né? Então esse líquido ele tem aroma, né? Ele tem gosto. Então essa mãe, né? Então assim, tem trabalhos, né, que são super legais, que a mãe recebe aí nos últimos dias de gestação uma quantidade, uma substância, por exemplo, à base de anis, à base de alho, né? E a criança foi recebendo esse líquido com esse sabor, né? Porque a criança engole esse líquido, né? Ela vai engolindo. E aí depois, quando a criança nasce, eles colocavam o líquido aqui, né? No narizinho da criança, e ela fazia uma carinha de tipo, eu conheço. Reconheceu. Eu reconheço, né? Então, as gestantes que estão nos vendo, Sueli, né? Também tem que reduzir o consumo de açúcar, né? Tem que aumentar o consumo de fruta. Então, esses aromas, esses sabores que a gente vai acostumando a criança, com certeza tem uma memória. Então, pode ser mais fácil depois a introdução, né? De algum desses alimentos. Você falou gestante. A gestante também pode usar o adoçante. Também tem pode algum usar. adoçante que é contraindicado para gestante? Assim, a sacarina, a gente sabe que ultrapassa a barreira placentária, né? Assim, não dá para dizer, então gestante não pode, né? Tem tanta coisa que atravessa a barreira placentária. Mas a gente sempre fica, se pode evitar, melhor, já que ultrapassa a barreira placentária, todos os outros não ultrapassam, né? Então, eu evitaria. E a questão do aspartame versus fenilcetonúria, como é que a gente trabalha essa condição? Então, não é claro assim na literatura que a gestante não pode utilizar o aspartame, né? Mesmo porque a gestante teria que excluir tudo que tem proteína, imagina, né? Assim, tem muito mais né, fenilalanina em carnes e, né, do que no adoçante que ela vai utilizar. Mas, de novo, né, se você pode, né, de repente, usar um adoçante que seja mais natural, que tenha uma metabolização que você tem certeza que não vai para a placenta, eu acho que é melhor, né? Mas, assim, não é claro na literatura a gestante não pode utilizar, né? Então, a gente tem que dizer o que é o certo, né? E aí os portadores, depois lá do teste do pezinho, né? Então os portadores de fenilcetonúria, então eles também não estariam. Aí sim, haveria uma contraindicação para a utilização do aspartame especificamente, que é uma questão para ser trabalhada. O aspartame ele é uma proteína, né? Então como ele é uma proteína, a gente não absorve a proteína inteira, ele é quebrado, né? Então o aspartame é quebrado em 3 substâncias: a fenilalanina, o metanol e o aspartato. Né? Então, quando a pessoa recebe a fenilalanina e ela tem essa intolerância, ela, né, tem os problemas que a gente sabe todos dos erros inatos aí do metabolismo. E aí sim, então, mas aí em função da presença de uma doença, né? Então você na verdade tem uma doença que aí faça a contraindicação. Então já que a gente foi para essa vertente, eu acho que a doença mais citada quando se fala em termos de adoçante é o câncer. É o câncer. Então como é que fica essa polêmica? Adoçante pode contribuir para o câncer. Exatamente. Então, assim, tudo começou com a sacarina, né? Então, teve um trabalho que eles usaram doses altíssimas, né, de sacarina para entender se isso fazia mal para o animal ou não. E eles perceberam que na segunda geração de ratos machos, essa segunda geração tinha um risco maior de câncer de bexiga, né? E aí foi aquela polêmica e a sacarina foi proibida no mundo, né? Então, todo mundo parou de comercializar a sacarina. E aí depois os pesquisadores foram rever os estudos, porque a gente não falou disso, né, Sueli? Mas para um edulcorante ser aprovado, ele passa por uma série de estudos, né? Então, de toxicológicos, estudos na gestação, né? Estudos de bancada para ver se ele resiste a altas temperaturas, acidez, o tempo de conservação, câncer. Então, todos esses edulcorantes, eles passam por testes enormes, né, em relação à segurança. E tem testes em células, tem testes em camundongo, tem testes em animais, aí vai subindo para cachorro, primata e aí depois humano, né? Primeiro eles têm que entender se essa substância é letal, né? Então eles começam a utilizar isso, né? E a gente sabe que o camundongo, ele vive 3 anos mais ou menos, né? Então fica mais fácil você acompanhar a vida toda desse animal, porque eles oferecem essas doses durante toda a vida do animal. Então imagina todo santo dia uma pessoa indo lá no biotério, eu sei que eu fiz pesquisa, né? Você também deve ter feito. Você vai dar lá o alimento para o ratinho durante toda a vida do animal. E aí depois ele é, né, sacrificado, enfim, e aí esses tecidos são analisados. Então a dose máxima que foi testada num rato, ela é dividida por 100 para ser liberada para o humano. Né? Então, os testes são feitos, por exemplo, 100 miligramas de adoçante por quilo de peso no rato durante toda a vida do rato. Eu percebi que esse rato foi sacrificado e não houve qualquer alteração em relação ao rato que não recebeu esse edulcorante. Essa dose é chamada de novel, que é um nível sem efeito adverso. Essa dose é dividida por 100 para ser liberada para o humano, que é a IDA,
que é a ingestão diária aceitável. Uhum. Então, se testou 100 no camundongo, é liberado para o humano 1 miligrama por quilo de peso. Né? Então, esses pesquisadores, né, que liberaram essa sacarina foram rever todos esses estudos, e aí o que eles perceberam? Que era o sódio presente na sacarina em grande quantidade que irritava essa mucosa da uretra do rato e causava o aumento do risco de câncer de bexiga. Então, a partir daí, eles entenderam que foram essas doses altíssimas em que o sódio foi o agente, né? Então, aí depois a sacarina voltou a ser liberada e ela é liberada até hoje. Mas ficou esse resquício do câncer, né? Então, realmente não tem comprovação de malignidade. Quando a gente entra no site do INCA, por exemplo, né, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, eles falam lá do perigo do açúcar em relação ao câncer. Mas né? não do adoçante. Então, assim, em relação ao câncer, ainda a gente não tem que ter preocupação, né? Não tem, assim, um trabalho que seja confirmatório. A gente ainda sabe que o açúcar a faz sacarina, mais mal. ela foi um dos que realmente recebeu essa tarja, mas a gente tem o aspartame também recebendo essa tarja, né? Então, o aspartame já é mais a respeito de doenças neurológicas, né? Como o aspartame ele é absorvido pelo nosso organismo, né? Ele é uma proteína, então surgiu essa, né? Então, Alzheimer, esclerose múltipla, porque ele é uma das 3 moléculas que se quebra, né? Que é o ácido aspartico, ele é absorvido pelo nosso sistema nervoso central, ele é um neurotransmissor, né? E aí começou toda essa polêmica do aspartame. Mas realmente até agora não tem comprovação de malignidade, né? Então, o que a gente ouve falar, assim, não de estudo clínico, mas, por exemplo, na liga de enxaqueca, às vezes eles tiram bebidas adoçadas com aspartame, porque o aspartame ele é absorvido e tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade. Não que ele cause enxaqueca, né? Mas às vezes ele desencadeia uma crise, como a lactose pode desencadear, como a cafeína pode desencadear. Né? Mas eu acho que é a percepção do paciente. Elaine, olha, quando eu tomo gelatina com aspartame, eu percebo que desencadeia, que eu tenho... Então pronto, vamos trocar. Né? Mas assim, não há comprovação de malignidade. Você trouxe uma outra palavra. Vou pegando a tua fala e a gente vai construindo aqui, né? Sim. Então, assim, a lactose. Quando você trabalha com o adoçante no seu formato em pó, portanto no sachê, por vezes você encontra ali a questão da presença da lactose. Sim. Então, qual seria a função dessa lactose? Seria a primeira questão, né? E como é que fica um indivíduo que é intolerante à lactose? Sim. Com que tipo de orientação que ele precisa levar? Ótima pergunta, Sueli. Porque assim, como eu falei, o adoçante, ele adoça muito mais do que o açúcar, né? Então, no caso da sacarina 300 vezes, stevia 300 vezes, sucralose 600 vezes, né? Neotame 5.000 vezes. Então, se aquele pozinho branco inteiro fosse sucralose, gente, a gente ia ficar doce por uma semana. Tá certo. Porque ela tem um poder de dulçor muito grande. Então tem ali um veículo, né? Então o que é um veículo? Não é o que transporta a gente, né? Então no caso ali do alimento, o veículo está transportando esse edulcorante. Então aquele pozinho branco é a lactose, que tem um poder de dulçor infinitamente menor do que o açúcar. Então a lactose ali não tá para adoçar, gente, não tá para adoçar. Ela é um veículo e ali é colocado pitadas do edulcorante, seja a sacarina, seja a sucralose, e tudo aquilo entrega o dulçor de mais ou menos uma colher de chá de açúcar, né? Então aquele sachê tem que adoçar mais ou menos uma colher de chá. Então geralmente o sachê ele tem de 0,8 a 0,6 miligramas, é menos de 1 grama, né? Então difícil um sachêzinho causar um super mal-estar, mas se a pessoa for super sensível, ela deve usar o líquido, porque o líquido é água. Então, né, tem os túneis de água, a indústria coloca pitadas lá do edulcorante, todo aquele túnel fica doce e eles invasam. Né? E já o adoçante culinário, geralmente o veículo é a maltodestrina. É uma maltodestrina aerada, a maltodestrina é um carboidrato, né? Você falou, derivado do milho. Então ele é aerado e aí geralmente uma colher de sopa de adoçante vai ter 4 calorias, né? E uma colher de sopa de açúcar tem pelo menos 80. Então quando você reduz isso, quando você substitui isso numa receita, tem um impacto.
como que a gente explica para o nosso paciente, de uma forma assim muito rápida, a questão da diferença existente entre um adoçante que é transparente para um adoçante que é leitoso, né? De um adoçante que é pó. Então a gente começou a trabalhar aqui. Então assim, você tem o pó, você tem um veículo. Então essa seria uma diferença que precisa ser observada. Qual é esse veículo? E entendo que ele seja mais fácil de transportar, por exemplo. Agora existem adoçantes, inclusive, que são pequenas cápsulas, comprimidinhos que você coloca, então é a facilidade mesmo de transporte. Sim. Mas qual é essa diferença que, assim, ele tem, primeiro, existe uma diferença? Segundo, na hora dele comprar, porque o que ele normalmente conta pra gente é o transparente é mais barato do que o leitoso. Qual é a diferença? Então, assim, o transparente, geralmente é sacarina, ciclamato, a sucralose também é transparente. Né? O leitoso é o aspartame, né? O aspartame, como eu falei para vocês, ele é uma proteína. Então, toda proteína, ela é sensível a altas temperaturas, né? Então, a gente percebe o ovo, né? Então, a clara tá lá transparente, quando a gente cozinha, ela fica branca. A carne muda de cor, nosso cabelo, né? Que quando aquece fica liso. Então, a proteína, ela é sensível a altas temperaturas. Isso acontece também com o aspartame. Então, se eu for ferver o aspartame, sabe aquelas pessoas que fervem a água já com açúcar e aí joga em cima do café? Se eu for ferver a água com aspartame, quando eu colocar essa água no meu café, não vai estar doce, porque o aspartame modificou e ele já não adoça mais. Então, ele precisa de uma embalagem que seja protetora da luz, do calor, por isso que ele é branco, né? Leitoso. E ele é leitoso, tá? A estévia, né? A estévia também tem uma embalagem leitosa, mas ela resiste a altas temperaturas. É que a estévia... Mas a estévia, ela também vai vir, então, para o consumidor, que era dela que eu ia perguntar, ela também vai vir leitosa. Também. Então, eu não consigo falar para o meu paciente que só pelo fato dele ser transparente ou leitoso é um ou outro. Ele vai ter que ler no rótulo. Vai ter que ler no rótulo. Agora pode falar da estévia que eu te interrompi. A estévia geralmente tem alguma coisinha verde, né? A indústria sempre coloca alguma na coisa embalagem, verde que remete na embalagem, à planta. na embalagem, Exatamente. na embalagem, tá. Porque a estévia, gente, ela é como se fosse um chá, né? Ela é como se fosse um chá. Ela foi descoberta a partir da observação dos índios, né, no Paraguai. Então, os índios Guarani tiravam as folhas de estévia, maceravam como se fosse um extrato e eles adoçavam as bebidas, os medicamentos, ou eles mascavam a folha como se fosse uma guloseima, né? E aí teve um pesquisador lá, botânico, que viu esse hábito e foi estudar essa folha. Então ele fazia os extratos, então retirado o extrato da folha e colocado em água. Com o passar do tempo, essa água vai ficando amarelada, como se fosse um chá mesmo, né? Então a indústria acaba colocando uma embalagem mais leitosa, porque eu acho que essa imagem, talvez, do chá não ficasse tão interessante, né, atraente, parece que está estragado, mas não, é que ela é uma plantinha mesmo, né? Então tem essa característica. Então, se você por acaso colocar e perceber que ele está amarelado, se for estévia, não tem problema nenhum. Temos uma pergunta. A gente tem a pergunta aqui do Rodrigo Del Franco. Ele diz o seguinte: os adoçantes que não contêm calorias estimulam a liberação de insulina? O sabor adocicado pode estimular a liberação de insulina? Então, não, sabia? Porque se a gente for pensar, eu vou passar numa padaria e eu sentir aquele aroma, né, do doce, né? Então, isso pode ser discreto, mas não é nem mensurável, Rodrigo. Então, assim, você não tem que se preocupar com isso. Então, a gente sabe que essa liberação, insulina, é dependente de receptor, isso é muito específico. Né? Então, a gente sabe que tem o GLUT4, não é? Que libera, então assim, é tudo muito específico. O adoçante não aumenta GLUT4, o adoçante não aumenta a liberação de insulina. Se o adoçante foi desenvolvido pro diabético, esses foram um dos primeiros estudos que eles testaram, né? Não importa se ele é o artificial ou o natural, nenhum deles vai levar, então, pela sua explicação, ao aumento na produção de insulina. De insulina, não. Se tiver, assim, o açúcar light é totalmente diferente. Sim, né? Porque aí ele tem a presença da sacarose. Exatamente, que tem essa mistura. Eu não sei te dizer em relação ao xilitol, por exemplo. O xilitol, ele é um carboidrato, tanto que ele tem calorias. Sim. Né? Então, o xilitol ele é derivado do milho, na maior parte derivado do milho, mas ele pode ser extraído de frutas, de madeiras, né? Então, o xilitol ele tem 5 carbonos, em vez da sacarose que tem 6. Então, ele já tem uma redução de energia, porque tem menos carbono. Ele é roubado, metabolizado pelas bactérias intestinais, então uma parte dele é roubado, então ele já vai ser absorvido em menor quantidade. Depois ele é absorvido e armazenado no fígado, ele não faz pico.
né? Por isso que eu até trouxe para vocês, não sei se vocês podem mostrar. Aqui tem um acho que é gráfico. interessante aqui, ó. Então, aqui a gente tem glicose e sacarose, né? Então, menos de 15 minutos a gente já tem o pico, né? Glicose e sacarose. E aí o xilitol é esse verdinho aqui, tá vendo? Ele não faz pico. Então, como ele não faz pico, o diabético pode utilizar, né? Então, pensando em insulina, né? Então, assim, ele não faz nem um pico na glicemia. Imagina se vai estimular, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito tranquilo porque o adoçante foi desenvolvido para o diabético. E também para o indivíduo que tem, que não tem o diagnóstico do diabetes, mas é o pré-diabetes, né? Então a gente tem que entender essa questão. Então ele não faz, na verdade, ele não vai fazer uma elevação da glicemia pós-prandial tão importante quanto acontece ao açúcar. Vou até corrigir a minha fala pelo teu gráfico. Ele não faz, na verdade, uma hiperglicemia pós-prandial. Então ele não aumenta essa quantidade de açúcar a ponto de estimular uma maior produção de insulina quando a gente fala do xilitol especificamente. No teu, vou pôr o óculos aqui pra gente ver, mas no teu gráfico a gente tem também de outros ou não? De outros adoçantes pra gente poder estar mostrando pra eles? Sorbitol, né? O xilitol que eu mostrei pra vocês. Tá. O eritritol, olha, pode ver o eritritol ainda menos ainda, tá. né? Lembrando que aqui na imagem o laranjinha seria a glicose e o vermelhinho seria a sacarose, que é o açúcar, né? Vermelhinho não, rosinha, certo? É meio arroseado, assim, né? Esse vermelhinho aqui é o sorbitol. Sorbitol, tá vendo? Ele tá. dá uma subidinha e depois ele já cai, né? Então, falando isso em relação à liberação de insulina, tem até estudos experimentais com estévia falando da redução, né, dessa liberação de insulina. Mostrando Tá. até como uma forma positiva, né? Assim, como sendo uma redução. Mas são estudos experimentais ainda, eu acho que não dá pra gente afirmar. Eu tenho duas questões também relacionadas à questão da estévia, né? Ainda relacionadas à questão da estévia. Existe uma rejeição à estévia por parte dos pacientes. Eu estou trazendo como uma experiência minha de consultório, tá? E existe um novo conceito de estévia. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Porque eu tenho sempre em mente uma condição que é assim: você vai e experimenta um produto. A sua percepção desse produto, ela deixa uma marca, que nem você falou da criancinha lá do cheiro, né? Então vamos pensar assim. E as pessoas, por vezes, só por ouvir o nome, se não tiverem uma experiência interessante com o primeiro contato com o produto, elas acabam colocando uma tarja nele e não vão acompanhar a evolução dele para mostrar de repente que hoje ele é diferente. Então, como é que você conta essa história da estévia pra gente? Então, como eu falei, né, então os primeiros adoçantes eram uma base desse extrato mesmo, né? E na folha da estévia tem assim 8, 10 substâncias que entregam o sabor doce. Todos são chamados de glicosídeos, né? São os glicosídeos de esteviol. Mas entre os glicosídeos tem substâncias mais doces e substâncias menos doces. Então, olhando esse gráfico, de novo, vamos chamar aqui, né? Então, Fica interessante. essa curva vermelha, né, é a curva de dulçor do açúcar, tá? É como a gente tem essa percepção, né? Então, nos primeiros, a intensidade, né, vai subindo aqui de acordo com a concentração. O rebaldiosídeo é um dos glicosídeos que tem na folha, que ele tem um perfil de dulçor muito parecido com o açúcar. Mas a gente tem o esteviosídeo, que tem esse perfil de dulçor muito distante do açúcar. O esteviosídeo está presente em maior quantidade na folha. Então, os primeiros adoçantes eram bem que exclusivamente à base de esteviosídeo. Então, vieram com esse residual e as pessoas entenderam. E adoçando pouco. Né? E adoçando pouco e com residual importante. Importante, tá. Né? Então, com a melhora da filtração, a melhora da tecnologia, a indústria foi entendendo que ela poderia filtrar mais, né? E selecionar mais esses rebaldiosídeos, que tem o A, o B, o C, que eles são mais doces do que o esteviosídeo. Então, hoje em dia, já tem indústrias que fazem blends entre o rebaldiosídeo A e já tem um sabor de estévia muito melhor do que tinha antes. Quando você fala blender... Blend é uma mistura entre os edulcorantes, né? Então, aqui no caso, é blend entre edulcorantes naturais, né? Então, eu tô falando de um esteviosídeo, de um rebaldiosídeo, todos são naturais, tá? Então, a gente já sabe que tem indústrias que produzem estévia, que elas percebem qual folha tem mais rebaldiosídeo A, e elas vão cruzando entre essas plantas para gerar uma folha naturalmente que tenha mais rebaldiosídeo A. Então eu tenho certeza, né, que a gente vai ter em breve adoçantes à base de estévia com menos sabor residual, né? Com certeza. E aí, falando em blend, tem algumas indústrias que
mesclam. Então, para eu mascarar o sabor de folha da estévia, eu vou colocar uma sacarina, eu vou colocar uma sucralose, né? Então não tem problema nenhum nisso. É só você avisar o consumidor que esse adoçante já não é mais natural, vamos dizer assim, né? Porque você houve fez uma mistura de um mescla natural com um artificial, né? especificamente. Então, por exemplo, a sucralose, ela é artificial. Por quê? Porque ela não está presente. O que é um adoçante natural? Ele está presente na natureza. Então, a indústria só vai lá e extrai, que é o caso do xilitol, né? Então, ele extrai a celulose, da celulose a xilose, e da xilose o xilitol. A estévia está na planta, então ele só extrai. A sucralose não está na natureza. Então, tem lá a cana-de-açúcar, que tem a sacarose. E aí a indústria pega a sacarose, modifica através de 8 reações a sacarose em sucralose, né? E essa reação se dá através do acréscimo, da inclusão de 3 átomos de cloro e a retirada de 3 átomos de hidroxila. Com isso, essa molécula ficou 600 vezes mais doce e ela tem uma carga, Sueli, que faz com que ela seja lipofóbica. Como ela tem uma fobia à gordura... Nome difícil. Então vamos lá, vamos explicar esses nomes difíceis. A lipofóbica. Então, como ela tem essa fobia à gordura, ela não se acumula nos tecidos gordurosos, tá? E ela não atravessa as barreiras lipoproteicas, né? Então, assim, ela não vai para o cérebro, ela não vai para a placenta, por exemplo, tá? Então, a sucralose, ela é totalmente eliminada. 85% pelas fezes e o restante pela urina. E aí essa presença do cloro, né, a gente você não perguntou, mas eu vou te falar porque eu já ouço muito essa pergunta, Elaine, mas e esse cloro, né? Então a gente não tem que ficar preocupada porque a sucralose, ela é eliminada intacta, ela não desclora, tá? Porque eu já ouvi falar, né, algumas falam, não, mas o cloro interage com o iodo da tireoide, e aí quem tem problema de tireoide não pode usar sucralose, né? Então, gente, isso não existe. A sucralose é eliminada intacta. Mesmo porque, Sueli, pensa comigo, todo sal do Brasil é iodado, né? Então, assim, 50% do sal é cloro. Então, se houvesse algum problema na interação cloro-iodo, né, seria muito mais o iodo desse sal do que o iodo da sucralose, do que o cloro da sucralose, que é tão menor quantidade, para interagir com a tireoide. Gente, então, isso é mito. Não tem problema de sucralose e tireoide. Eu vou aproveitar para estimulá-los, né, instigá-los aí a fazerem perguntas, porque vocês também numa roda de conversa, vocês, senão vai virar aula particular, né, Elaine? Então, assim, vamos trazer perguntas, aproveitar a presença aqui da Elaine. Eu sei que a gente está batendo um papo aqui, que muita coisa tem uma condição aqui que está relacionada com alguns termos muito técnicos, Sim. mas eu penso que trazer esses termos técnicos é importante para as pessoas entenderem que existe uma ciência por trás do adoçante, né? E que essa ciência, ela que vai dar um respaldo sobre a seguridade da utilização do produto. Então, que antes da gente ficar colocando um monte de tarja, dizendo que faz mal para isso, mas para aquilo, um monte de mito, né, de fake news, né, usando uma terminologia aí bem atual, que a gente precisa estudar, que a gente tem que chegar junto ali dos trabalhos científicos e ver realmente o que tem por trás disso, do quanto aquilo é verdade, do quanto que aquilo o quanto não é verdade. Não vou usar a palavra mentira porque eu não gosto da palavra mentira. Eu vou dizer o quanto é verdade e o quanto não é verdade dentro desse contexto, né? Eu vou te fazer 2 outras perguntas, já que eles não fazem, faço eu, que eu tenho aqui um monte de coisa que eu estou sendo porta-voz dos pacientes, pode ser assim? Então, vamos lá, porta-voz dos pacientes. Um adoçante culinário pode ser utilizado para adoçar um café, para adoçar um suco? Pode. O que vocês vão perceber, lembra que eu falei que o adoçante culinário ele é aerado? Né? Então, às vezes, você vai colocar esse adoçante na água, ele vai fazer E vai fazer café. O pessoal fala que o café ferve. Não, porque ele é um adoçante aerado, então Tá. você vai perceber, mas você pode adoçar. Como eu também posso pegar um adoçante líquido e adoçar o meu doce de abóbora, né? Por exemplo, tô fazendo doce de abóbora, não tenho culinário, acabou aqui, eu pego ou vou rasgar o sachêzinho, mas aí eu vou ter o trabalho de ficar experimentando até chegar no dulçor, né? A facilidade do culinário é que você já tem aquela medida que é proporcional ao açúcar. Vamos fazer um bate-bola assim para deixar bem claro de orientação para o nosso consumidor? Quero comprar adoçantes artificiais. O que eu devo olhar no rótulo? Quais são os nomes que eu vou encontrar no rótulo? Então, sacarina e exclamato, né? São os mais antigos, que tem o menor custo, vamos dizer assim, Tá. né? Depois tem o aspartame, que tem essa embalagem leitosa, ele é doce, tá? O aspartame é doce, ele não tem sabor residual amargo. A sucralose, né, que ela é transparente, ela vem da cana-de-açúcar, tem esse sabor bem parecido com açúcar, ela também não tem residual amargo, tá?
Então são esses, porque assim, o Neotame, ele também é um derivado do aspartame, só que ele tem um poder de dulçor tão alto que ele nem libera fenilalanina, por exemplo. Mas ele nunca está sozinho, ele é tão doce que ele é utilizado na indústria, ele não é utilizado como adoçante de mesa, tá? E aí tem os naturais. É isso que eu ia falar. Quero comprar um adoçante porque tem essa pegada atualmente, que assim, os pacientes querem uma orientação de adoçantes naturais. Quais são os adoçantes naturais? O que eu tenho que ler no rótulo? Estévia, né? É o primeiro. E aí você vai escolher um 100% estévia, tá? Vamos dizer assim, porque aí não tem mescla entre os adoçantes. 100% estévia. Vai ter o xilitol, né? O xilitol, ele não é como os outros que tem um poder de dulçor gigante. O xilitol tem o mesmo poder de dulçor do açúcar. Então ele é 1 para 1, tá? Só que muda a caloria, como eu falei para vocês. Então 1 grama de açúcar tem 4 calorias. 1 grama de xilitol tem 2,4. Então ele tem menos caloria, né? Por que o xilitol ficou tão queridinho, né? Porque ele não tem sabor residual amargo, né? Então ele tem sabor bem característico de açúcar, ainda dá essa refrescância. Ele não faz pico, como a gente mostrou ali no gráfico. E ele tem menos caloria do que o açúcar. E ele vai ser utilizado 1 para 1. Tanto que os sachês de xilitol tem 5 gramas. Igual do açúcar. Então, se eu quiser comprar um adoçante natural, eu vou para a estévia ou para o xilitol. Exatamente. Dalmatina, é isso que eu ia falar dela, exatamente. A dalmatina, a gente fala que é uma das substâncias mais doces do mundo, né? Porque ela adoça, assim, sei lá, 9.000 vezes, é uma coisa absurda. Então, adoçante ainda é usado mescla, né? Porque assim deve ser muito difícil utilizar a dalmatina com esse poder de dulçor, né? Imagina, você errou a mão. Você tem, a gente não vai citar marca, mas assim, existe algum adoçante sendo disponibilizado no mercado à base de dalmatina? Então, eu vi um que é um blend, a dalmatina com, não sei se é dalmatina com xilitol, dalmatina com estévia. Com estévia. Porque ela tem um sabor, ela não tem sabor residual, ela é derivada de um fruto, de uma fruta africana, né? Então assim, a nível de supermercado mesmo, os mais comuns são estévia e xilitol. Tá. Existe uma outra condição que é bastante questionada no consultório sobre a questão de farmácias de manipulação que preparam edulcorantes. O que você acha disso? Então, eu não sei, eu acho que tudo vai dar confiança, né? Assim, esse edulcorante que é vendido a granel, acho que é mais o xilitol, né? O eritritol, talvez. O eritritol também é natural. Ele é um poliol. Tudo que termina em ol é poliol, né? Então, sorbitol, maltitol, xilitol, eritritol. O eritritol é muito parecido, vocês viram no gráfico, com o xilitol, é uma opção. Então, cuidado, né? Porque a gente está ali, às vezes, numa loja ali a granel, pode ter alguma contaminação. Então, a gente sabe que a indústria, ela segue padrões altíssimos, né? De segurança, de controle de qualidade, a partir de não sei quanto para a máquina eles fazem análise, né? Então, isso é muito mais rigoroso. Eu confiaria mais, né? Eu acho que na indústria. Se eu quiser comprar um adoçante multiuso, vou chamar ele de multiuso, que vai para mesa e para o forno e fogão, né? Quais princípios eu poderia estar adquirindo? Quais deles pode ser usado tanto na mesa quanto no forno e fogão? Por exemplo, tem paciente que pega esse adoçante de forno e fogão, né? Sei lá, base de sucralose, e põe no açucareiro. Isso, né? exatamente. Ele vai utilizar. O xilitol também pode ser isso. Né? Tá, então aspartame, xilitol, o sucralose, xilitol, tem aspartame também nesse formato? Não tem culinário. Não tem culinário. Não existe. É verdade, é verdade. Você tem a questão de outros sendo utilizados nesse contexto? De forno. A sacarina, né? Sacarina, esse formato poderia ser também. Também tem o culinário da sacarina. Que pode ser utilizado. Também pode ser utilizado. O xilitol só vale um alerta, como ele é metabolizado pelas bactérias intestinais, se você usa em grande quantidade, tem pessoas que são mais sensíveis e pode ter um pouco de fermentação, gases. A Organização Mundial de Saúde fala 60 gramas por dia, tá? Então, assim, é uma quantidade grande até, né? Tem que usar bastante. Mas, assim, fica um alerta, né? Às vezes tem pessoas que são mais ou menos sensíveis, como fermenta bastante com açúcar também, né? A gente sempre fala que bactéria adora açúcar, então, se você exagerar no açúcar, vai ter fermentação também. Temos uma pergunta. Sim, uma pergunta do Rodrigo também. Ele queria saber, como curiosidade, se a palatinose sem sabor pode ser usada como adoçante. Então, a palatinose, ela não faz pico, mas ela não é um adoçante. A palatinose é um carboidrato como a malto, né? Ela é extraída, ela é considerada como, ela não está classificada dentro como adoçante. Então você tem palatinose hoje sendo indicada em função de uma condição que demora mais para entregar a quantidade de carboidrato.
Então aí eu vou trazer agora para a área do exercício, né? Ah, que aí é? já é bem a minha praia, então já vamos para a área da minha praia. Então você vai ter por exemplo, você vai ter a maltodestrina, você tem o oximase e você tem a palatinose. Então você tem aí essa condição de quanto tempo ela demora para fazer essa entrega, e aí eu não considero ela dentro de uma condição que seria de adoçar, mas sim de entregar uma oferta de carboidrato. Então vamos pegar, por exemplo, a malto. A maltodestrina é um tipo de ingrediente que é usado na indústria de alimentos, mas no esporte ela é usada como um suplemento. Então a questão específica da palatinose ela vai entrar como suplemento e não como adoçante especificamente, né? Rodrigo, a palatinose ela não tem um poder de dulçor grande para ser classificada como adoçante. Né? O edulcorante ele tem que ter um poder de dulçor para substituir o açúcar. Né? Então acho que e aí assim, você pode me perguntar, Elaine, mas e a malto para o diabético? Como assim um adoçante culinário tem malto, né? Então, mas como eu falei, é uma malto aerada. Então, uma colher de sopa tem 1 grama de malto. Né? Ela não é a mesma malto que a gente está falando de suplemento, é diferente. Ela são usa 20 gramas, isso, né? Quando você vai exatamente. fazer uma suplementação. Então, você tem que usar muito adoçante. A mesma coisa do amido seroso, no caso que é o oximase. Então, assim, você vai trabalhando isso quando você tem que dar uma oferta de carbo para esse indivíduo. E aí você não usa, como você falou, 0,8, né? Você vai usar em gramas, 10 gramas, 20 gramas e não vai adoçar. Até uma coisa interessante aqui que, por exemplo, existem algumas, eu tinha comentado isso com a Elaine antes da gente começar, existem algumas marcas de maltodestrina que elas estão colocando o edulcorante para adoçar a maltodestrina. Entendi. E aí você tem algumas pessoas que fazem exercício físico, ou mesmo alguns atletas, que fazem a seguinte observação, ficou ruim, né? Ficou com sabor residual, a hora que eu estou ali fazendo o meu exercício no calor, que eu tomo aquilo, fica um gosto ruim na boca. Por quê? Porque a maltodestrina, ela tem um sabor que eu chamo ele assim, bem inócuo, bem sonsinho, assim, muito leve. Então colocam o edulcorante para intensificar esse sabor, né? Tem outra pergunta? Sim, é direta para a Elaine, da Janice Chensinski. Elaine, você pode falar sobre edulcorantes e lactantes? Então, assim, a gente acredita, né? Então, assim, primeiro tem que tomar cuidado em relação ao valor calórico. A gente sabe que a lactante, ela demanda, né, um aumento energético aí de 500, 700, mais ou menos, para produzir leite, né? Então, tem que entender por que essa lactante quer usar adoçante, né? Então, eu sei que tem muitas mulheres que falam dos gases, né? Então, eu consumo açúcar, dá muitos gases, pode passar para o bebê, então eu vou substituir, pode ser, né? Então, primeiro é só dar uma olhada no valor calórico, né? Mas ela poderia utilizar sim. Eu não sei te dizer, eu tenho certeza que sucralose não atravessa o leite para o leite materno, tá? Estévia também não, né? Sacarina, você me pegou, eu não sei, mas mesmo assim, eu acho que a quantidade é tão desprezível, né? Porque eles são eliminados, então assim, sacarina é urina, tá? Estévia é urina, sucralose a maior parte fezes, 85% fezes, o restante urina. Então, como que a gente sabe isso, né? Porque os estudos são feitos com humanos e são feitos com carbono marcado, né? Radioativo. E aí eles colhem as fezes e as urinas dessas pessoas durante 100, 120 horas e eles observam exatamente aonde vai parar esse edulcorante. Então, isso é conhecido, né? Então, a gente pode falar que quem está amamentando pode consumir o adoçante sim, tá? E até se passar para o leite vai ficar mais docinho, né? Não sei nem se eu posso falar isso, mas não se preocupa, realmente não se preocupa. Eu acho que é o momento da gente falar um pouquinho sobre ISA, né? Sobre a questão, na verdade, do que eu acho que seria legal você pontuar isso, porque assim, eles têm muito material, eles são uma fonte de referência interessante para a gente citar aqui, que as pessoas podem buscar essas informações em relação a várias dúvidas que elas possam ter em relação à questão dos adoçantes. Então, eles têm sempre materiais atualizados, eu acho que isso seria uma referência. Quer falar um pouquinho sobre eles? Isso, então assim, é uma associação, né, que é a maior conhecedora dos estudos, o S é de Sweetness, né, que é inglês, então é o ISA. Eles já têm um site traduzido, tá? Então, assim, eles já têm até uma sede do ISA aqui no Brasil. Eu fiquei super feliz, foi esse ano que veio pra cá. Então, na verdade, uma associação da Europa, né? E eles reúnem vários pesquisadores, tem todo um comitê que analisa esses estudos e eles trabalham mesmo, né, dentro de todas as polêmicas em relação a gestação, câncer. Então, vocês podem olhar no site, tem muita referência séria, né, sobre
esses estudos. Eu acho legal falar, Sueli, porque às vezes assim, né, uma vez um jornalista me perguntou, tinha um trabalho lá que falava sobre o aumento do risco metabólico, né, e os adoçantes. E eu fui ler o trabalho que ele tinha me pedido, tudo, e no final mostrava que não tinha relação, né, entre o adoçante e o risco metabólico. Aí ele fez assim, poxa, mas por que o pesquisador faz uma pesquisa dessa? Justamente para descobrir que não Aí tem. esse pesquisador ele tinha uma dúvida, né? Ele tinha uma dúvida. A relação entre o edulcorante e o risco metabólico, ele descobriu que não, isso é um dado. Né? Então, às vezes, né, eu sei que o jornalista quer, né, um boom aí, uma notícia, mas a gente tem que ir atrás de estudos muito sérios. Então, tem estudos que eles são observacionais, né, que são as meta-análises. Né? Então, eles acompanham milhões de pessoas durante vários anos e aí, ao longo dessa população, algumas ganham peso, outras têm câncer, e eles vão entendendo, né, como que é o desenvolvimento, a epidemiologia de algumas doenças. E aí, muitas pessoas obesas usam adoçante. Né? E tem algumas pessoas que querem fazer essa relação de causalidade, né? Mas não há uma relação de causalidade, né? O obeso usa adoçante porque ele tem que diminuir o valor calórico da dieta e não que o adoçante causa obesidade, né? Então realmente não há, pelo contrário, os estudos que tem que são intervencionais. O que é um estudo de intervenção? É quando você dá sucralose para um grupo, você dá adoçante para um grupo e você acompanha o grupo que não recebeu. Então, quando há intervenção, se não mantém o peso, reduz, porque há uma redução do valor calórico. Mas o adoçante sozinho, ele não faz milagre, né? A gente sabe que se você substituir tudo de açúcar por adoçante, você vai conseguir uma redução calórica por dia em torno de 300 calorias, talvez 500, assim, chutando. Então, assim, não é o adoçante. E, claro, o adoçante não vai causar o aumento do peso se for acompanhado de um respeito em relação à quantidade. Porque aquela pessoa que fala, isso aqui não tem açúcar, então em vez de eu comer uma fatia de bolo, eu vou comer 2, em vez de eu comer meio pacote de pipoca, eu vou comer 3 pacotes, eu vou comer 2 chocolates, porque ali tem caloria, não tem açúcar, mas ele tem caloria que vem da farinha do bolo, que tem da gordura do chocolate, né? Então às vezes as pessoas confundem a quantidade. Então a indústria sugere uma porção, né? Isso é pela legislação. Então, todo o alimento tem lá atrás, porção sugerida. Então, a gente tem que olhar quanto de chocolate a indústria sugere. Qual é a porção sugerida? Qual é a porção sugerida, né? Então, a gente também tem, foi o que você falou, né? A indústria reduz o açúcar, mas eu dobro a quantidade. Então, a gente não tem relação de causalidade, adoçante e ganho de peso. Isso pode ficar tranquila que não tem trabalho que mostre isso. Chegamos no nosso horário, né? Estamos não. aqui finalizando, a gente vai conversando e o tempo vai passando, mas eu gostaria de destacar, pegar as suas informações finais e destacar essa questão que eu considero extremamente importante, né? Quer dizer assim, você tem que ter um padrão alimentar saudável, você tem que ter um consumo de alimentos in natura, então legumes, verduras, frutas, cereais, grãos, né? O alimento doce, vamos pensar sobre esse aspecto. Agora, ele tem espaço dentro de uma alimentação saudável, quer seja para adoçar a preparação ou comer um doce? Sim. E aí tudo depende do seu objetivo, né? Então, assim, até nos itens que nós falamos de alimentação saudável, eu também tenho que ter o controle da porção, da quantidade que eu preciso. E aí a gente vai ligar com a nossa última live, né? Que o Murilo falou um pouquinho sobre a questão do exercício. Então, assim, não é para o indivíduo ter de realizar alimentações hipocalóricas, ele precisa aumentar o gasto de energia pela prática do exercício físico para ter um padrão alimentar saudável onde tem espaço para todos os alimentos de forma controlada. E o adoçante está aí para ajudar nessa condição. Ninguém é obrigado a utilizar, né? Você pode fazer a opção de ir direto no café sem açúcar, que nem você falou agora, mas também você não precisa ficar comendo um monte de açúcar, ou então fazendo essas compensações que você falou, né? Ou seja, tem adoçante, então vou comer à vontade. Tudo é bom senso, tudo é bom senso, né? Então acho que todas as nossas lives acabam com essa conclusão, né? Ou seja, gente, vamos ao bom senso? Vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente está falando na nutrição, né? Então, nutrição é feita de alimento e a gente tem que preservar isso, né? E mesmo esse alimento com açúcar, né? A forma como eu como, a quantidade, gente, não é proibido. Eu odeio essa coisa do dia do lixo. Eu odeio, né? O Murilo falou muito, a gente falou sobre isso para quem quiser assistir mais, né? O que significa, na verdade, o dia do lixo, né? Nossa última live aí falou bastante sobre essa condição.
Mas aquilo ali é só um doce, né, gente? Assim, não é Não o é amor lixo. da nossa vida, também eu falo, né? Então, eu amo, calma, ama o pai, a mãe, isso que você gosta, é um alimento, né? Então coloca o alimento no lugar dele também. Calma, é só um alimento, calma, né? Isso não substitui a briga com o namorado, com o marido, com o chefe. Não é, na verdade, um regulador hormonal para TPM. Então, assim, tem que ter um pouco de bom senso, né? Elaine, muito obrigada por ter Imagina, vindo, foi um pela prazer. participação. Eu agradeço bastante também pela interação que vocês tiveram aí com os questionamentos. Lembrando que ela sempre está aberta lá na nossa página no Facebook. E para os que assistirem depois, que não tiveram a oportunidade de participar agora com a gente ao vivo, podem fazer os questionamentos que nós estaremos respondendo, né? Muito obrigada pela participação de todos. E em outubro, certo? Teremos a nossa próxima live e em breve a gente informa aí para vocês qual vai ser a temática, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Também fazendo propaganda da minha Elaine Moreira, tô no Instagram como Elaine Moreira Nutri. Se vocês tiverem dúvida também vou ficar Pode feliz. perguntar direto Com a para ela, aí, com participação. certeza, com Tá bom? certeza. Boa noite, obrigada.